Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Desejo a todos um bom domingo, desejo muito que tenham um tempo com Deus no dia de hoje, que vos preencha, que vos satisfaça. Sei que a satisfação que há em Cristo é maior de qualquer outra satisfação que nós possamos buscar. Então o meu desejo é que tu possas usufruir no dia de hoje, de estar na presença de Deus, não só no tempo de culto que nós vamos ter, mas também no resto do dia. Que tu possas usufruir de Deus. Aquele que te ama, aquele que te criou, aquele que está comprometido com o teu bem. Hoje juntamos-nos para adorá-lo, embora não possamos fazer ainda no nosso espaço, esperamos muito em breve poder fazer. Durante a próxima semana nós iremos anunciar a reabertura das nossas atividades presenciais. Fiquem atentos. Mas enquanto nós não podemos fazer, vendo-nos face a face, vamos adorar agora o nosso Deus. Nós estamos reunidos desta forma. Eu estou aqui, tu estás aí, outros estão ao mesmo tempo que tu a escutar estas palavras também. E embora tu não os possas ver, embora eu também não os possa ver, sei que estão e juntos iremos focar a nossa atenção em Deus. Vamos o adorar. O primeiro cântico que nós vamos cantar diz, identifica-nos como um povo, que somos um povo que está aqui para te adorar. É teu povo aqui presente, declarando que só tu és santo. Realmente nós adoramos o Senhor porque só Ele é digno de adoração. Só Ele é santo, Ele é incomparável. E por isso nós o declaramos. Nós o adoramos. Então junta a tua voz à nossa e canta. Adora o Senhor nesta manhã. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus,
Romanos 3:23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecador é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Em Romanos 9, versículo 10 está escrito: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Todos necessitam de
certos homens que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume instituído por Moisés, não podeis ser salvos. Então Paulo e Barnabé os confrontaram e discutiram muito com eles, e os irmãos resolveram que 2 e mais alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos presbíteros, por causa daquela questão. Então foram acompanhados pela igreja por um trecho do caminho, e passando pela Fenícia e por Samaria, relatavam a conversão dos gentios, levando grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e presbíteros. Então relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Mas alguns do grupo religioso dos fariseus, que haviam crido, levantaram-se e disseram que era necessário circuncidá-los e mandar que obedecessem à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros reuniram-se para considerar o assunto. E, havendo grande discussão, Pedro levantou-se e disse-lhes: irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. E não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando-lhes o coração pela fé. Agora, por que quereis colocar Deus à prova, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar? Pelo contrário, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles. Então toda a multidão silenciou e passou a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos milagres, feitos extraordinários e sinais Deus havia realizado por meio deles, os gentios. Quando acabaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus foi ao encontro dos gentios para formar dentre eles um povo dedicado ao seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída. Reconstruirei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante dos homens busquem o Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais se invoca o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas, conhecidas desde a antiguidade. Por isso, penso que não se deve perturbar os que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever a eles que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque desde tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem homens que o preguem e é lido a cada sábado nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Foram escolhidos Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens influentes entre os irmãos. E por intermédio deles mandaram esta carta: os apóstolos e irmãos presbíteros aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, Síria e Sicília, saudações. Desde que soubemos que algum de vós, os quais não enviamos, vos tem perturbado com palavras confundindo-vos a mente, pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Paulo e Barnabé, homem que tem arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais também vos anunciarão as mesmas coisas de viva voz, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas necessárias, que vos abstenhais da carne de animais sacrificados aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Fareis bem se vos guardardes destas coisas, fazendo votos de que esteja tudo bem entre vós. E tendo-se despedido, desceram para Antioquia e, depois de reunir a assembleia, entregaram a carta.
e quando a leram, alegraram-se pelo ânimo recebido. Em seguida, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram os irmãos com muitas palavras e os fortaleceram. E, tendo-se demorado ali algum tempo, partiram com a bênção dos irmãos, a fim de retornar aos que haviam enviado. Mas Silas achou melhor permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se durante algum tempo em Antioquia, ensinando e pregando a palavra do Senhor, juntamente com muitos outros. Obrigado, Joel, pela tua leitura. Vamos agora orar. Nosso Deus e Pai, te agradecemos por este dia e ao meditarmos da tua palavra, Senhor, nós queremos escutar a tua voz, aprender de ti e aplicar à nossa vida própria aquilo que são os teus conselhos, os teus ensinos, e que possamos também transbordar de ti para os outros. Esta é a nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje fala-nos de uma verdade libertadora. Deus fez algo por nós que nenhuma lei, nenhuma ordem, nenhum ritual poderá alguma vez fazer. Por meio de Cristo e do seu Espírito, Ele nos limpou os nossos corações, Ele nos perdoou, nos purificou e nos deu a sua presença, o poder do seu Espírito, para nós andarmos em novidade de vida. A vida para a qual nós fomos desenhados. E isto são boas notícias, ótimas notícias. Agora, a tentativa de obedecer a mandamentos, a regras, a rituais, para depois conquistarmos a salvação, é uma batalha perdida. É uma batalha que nos deixa a todos nós em dívida. Só há um caminho para todos nós e Jesus declara-o. Os primeiros cristãos anunciavam isto também e nós mesmos anunciamos também a mesma verdade, o mesmo caminho. E o caminho é aceitarmos o dom gratuito da graça de Deus num ato de rendição, de arrependimento e de humilde fé. Este relato histórico que foi lido fala disto. O texto relata o confronto que aconteceu na igreja primitiva. Um confronto porque duas culturas se encontram e quando duas culturas se encontram sempre acontece um choque. Há incompreensões, cada grupo, cada cultura puxando a brasa à sua sardinha, há rejeições, há isto tudo. Agora, ao ler este mesmo texto, eu delicio-me a ver como Cristo, a sua mensagem, transforma as culturas. A mensagem de Cristo torna una aquilo que chega a Ele dividido. Jesus vem restaurar a visão divina planeada desde a eternidade e para a qual nós fomos desenhados. E a igreja primitiva, os primeiros cristãos viviam com os olhos nesta visão de Jesus. A igreja anunciava o Evangelho, as boas notícias de Jesus, anunciava tanto a judeus como a não-judeus. Ambas as culturas. E ambos os grupos conviviam como irmãos. Agora, o problema era que para alguns judeus legalistas, eles consideravam isto um problema. Eles não concebiam que os rituais judaicos pudessem ser abandonados. E isto acontece quando os rituais propriamente ditos se sobrepõem ao porquê dos mesmos. Os rituais e a lei apontavam para a necessidade da graça de Deus. Este era o propósito. Ora, essa graça de Deus já havia chegado. Cristo já havia chegado. Cristo purificando os nossos corações, purificando-nos dos nossos pecados. Ele nos perdoou, Ele nos purificou e nos deu a sua presença, nos deu o poder do seu Espírito para nós andarmos em novidade de vida, a tal vida para a qual nós fomos desenhados. Uma história que ilustra bem esta coisa de perdermos a noção dos ritos, ritos que deixam de ter contexto, é aquela história da menina que viu a mãe a preparar o peru de Natal para colocar no forno.
Então a menina estava a ver a mãe a cortar, a preparar o peru, pôr dentro do tabuleiro, e depois, quando estava o tabuleiro todo pronto, antes de o pôr no forno, a mãe corta uma fatia do peito do peru e põe essa fatia do peito ao lado do peru, e então põe o peru no forno. E a menina pergunta: oh mãe, porquê é que tu cortas o peito? Porquê é que tu cortaste o peito do peru antes de o pôr no forno? E a mãe diz: olha, porque a tua avó já fazia. Vai perguntar à tua avó. E ela foi perguntar à avó. Foi perguntar à avó e a avó disse: ah, eu fazia isso porque a tua bisavó também fazia. Podes perguntar à tua bisavó. Então a menina foi perguntar à bisavó: oh bisavó, porquê é que tu cortavas o peito do peru quando punhas o peru no forno? E a bisavó perguntou: sabes, eu vivia numa aldeia e nós cozinhávamos o peru no forno da aldeia, um forno comunitário. E o forno tinha uma entrada, uma porta, uma boca, como se costuma chamar, muito pequenina. E o peru não passava. E para que o peru passasse, eu tinha que cortar o peito do peru, para ficar mais baixinho para ele entrar. É por isso que eu cortava o peito do peru. Então é um bom exemplo de como algo que se faz com um propósito, e a senhora cortava o peito do peru com o propósito de ele caber no forno, passou a ser um ritual descontextualizado de cortar o peito do peru, e agora num forno elétrico das cozinhas modernas já não havia o problema do peru não caber, mas continuava-se. Então o rito está desajustado, deixou de ter sentido. E era isto que também estava a acontecer ali. Com a vinda de Cristo, aquele ritual que estava ali a ser discutido deixava de ter sentido. Aquilo para o qual a lei apontava estava cumprido. Então, voltando ao texto que foi lido pelo Joel, nós vemos aqui este confronto entre aqueles que desejavam seguir estritamente o que consideravam ser a lei e aqueles que desejavam abandonar essa lei e se apegar à graça de Deus em relação à salvação. E é então relatada esta questão da circuncisão, este ritual judaico, este pacto instituído por Deus como identificação daqueles que eram o seu povo. E está lá em Gênesis 17, quando Deus fala a Abraão. Alguns acreditavam que os novos convertidos agora, os novos convertidos gentios, tinham de ser circuncidados como parte da sua obediência para serem salvos. Que o motivo para eles, para que pudessem ser salvos, eles precisavam disto. Esta é a chave, o motivo para que eles pudessem ser salvos. E era este ponto que Paulo divergia. Ele entendia que guardar a lei era inútil para ganhar a salvação. Mas, contrariamente, a oposição a este pensamento é que realmente a salvação era ganha, era uma questão recebida de graça, era uma graça recebida. Para nós entendermos melhor o significado da lei na cultura judaica, é bom lembrarmos que a lei era a instrução recebida de Deus sobre como o seu povo devia viver, era o estilo de vida dos israelitas fiéis. Para o Israel antigo, para os judeus, a lei incluía a história de como Deus lidou com o homem e com o povo em termos de aliança. A lei de Deus tinha sido dada a Israel no Sinai. Essa lei que tinha sido dada no Sinai era o fundamento de todas as outras leis de Israel. O povo devia obedecer às leis de Deus por causa do que ele fez para libertá-los do Egito, e a obediência à lei levaria a bênção. A lei era também uma coisa considerada boa no Antigo Testamento. Os judeus consideravam-na como boa. Basta, por exemplo, vermos como
o salmista, no Salmo 119, se refere a ela, no versículo 92, diz que se eu não tiver prazer na tua lei, teria morrido na minha angústia. Como eu amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. Depois no versículo 165 ele diz que os que amam a tua lei têm paz, têm grande paz. Ninguém os fará tropeçar. Então a lei era vista como uma coisa boa. Agora ocorreu uma mudança na maneira como as pessoas viviam e tratavam a lei. Alguns começaram a pensar que guardar a lei era um requisito para a salvação. Também na época do Novo Testamento, no início da nossa era, a lei significava não apenas as escrituras, a lei escrita, mas também a lei oral, aquela feita pelos homens, uma lei não escrita. É interessante nós vermos como Jesus lidava com a lei e como ele se pronunciava. E nós vemos Jesus a citar a lei. Nós sabemos que Jesus vem cumprir a lei, as promessas de Deus, e ele veio trazer um entendimento sobre a lei. Veio desnudar, veio tornar nítida a intenção da lei. Então, Jesus conhecia, pronunciava sobre ela, ele citava a lei que o Pai tinha dado ao povo, a lei escrita, e ele criticava a lei oral que foi crescendo à volta da lei escrita. Então Jesus inaugura uma nova era em que a lei, tal como ela era entendida pelos judeus na época, já não seria o princípio orientador para o reino de Deus. Já não seria a lei o princípio orientador. Ele mesmo disse isso quando está a falar, e Lucas registrou isso. A lei e os profetas vigoraram até João. A partir de então o Evangelho do Reino de Deus é anunciado. São palavras de Jesus registradas por João. Então, Jesus corrige a ênfase dada à lei, a ênfase dada agora, na sua época, corrige esta ênfase dada à lei de uma observância externa para uma motivação interna. Ele mudou para sempre a forma como devemos encará-la. E é isso mesmo que nós vemos os apóstolos a continuarem a ensinar. Neste capítulo 15, vemos Paulo a trazer a questão aos restantes apóstolos, aos anciãos da igreja em Jerusalém. Este é o primeiro concílio da igreja cristã. E os escritos de Paulo estão cheios deste mesmo ensino. Ele sabia da importância de abandonarmos uma visão de esforços humanos para chegar à salvação, cumprir a lei, e abraçarmos aquilo pelo qual Jesus veio, conceder-nos graça, perdão imerecido, perdão oferecido por iniciativa divina, como prova do amor de Deus por nós. Paulo reconheceu que a lei foi dada com um bom propósito. Quando ele escreve à igreja de Roma, no capítulo 7, ele diz que diremos a lei é pecado? De modo algum. Contudo, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei, porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, Paulo reconhece que a lei foi dada com um bom propósito. Agora, Paulo entendia claramente que a lei não era capaz de salvar. E quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 11, ele diz que é evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. Paulo acreditava também que a morte e a ressurreição de Cristo libertou o homem dos requisitos da lei. E quando ele escreve à igreja em Roma, no capítulo 8, versículo 3 a 4, ele diz: pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne do pecado, como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, Paulo
sabia do valor da lei, mas sabia que a lei não foi dada com o propósito de salvar. A lei veio para anunciar, para apontar, dar a conhecer o pecado e apontar para a nossa insuficiência, para a cumprir na totalidade e para a necessidade de termos um Salvador. Portanto, apontava para Cristo. Cristo é o fim da lei. E quando ele escreve aos Romanos no capítulo 10, versículo 4, ele diz: porque Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. Então a salvação não é fruto da lei, mas é fruto da graça de Deus. E ele escreve isto também em Efésios, no capítulo 2, quando ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Então, o capítulo 15 registra este confronto entre a origem da salvação. Por um lado, uns que diziam que era a lei, e por outros, aqueles que diziam que era Cristo, a graça. O que acontece no texto responde a esta pergunta: a lei ou a graça? O texto responde a esta pergunta e nos revela porque é que o nosso relacionamento com Cristo deve ser baseado na graça de Deus e não na lei. E reparem no contraste entre viver segundo a lei e viver segundo a graça. Viver segundo a lei leva a um legalismo. Viver segundo a graça leva à liberdade. Nos versículos 1 e 2 do texto que lemos, o texto começa por dizer que certos homens vieram da Judeia e ensinavam os irmãos: se não vos circuncidastes, segundo o costume instituído por Moisés, não podeis ser salvos. Então Paulo e Barnabé os confrontaram e discutiram com eles, e os irmãos resolveram que os dois e mais alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos presbíteros por causa daquela questão. Então estes homens da Judeia, que são aqui mencionados, eram dogmáticos na sua doutrina, eles queriam impor a sua interpretação, embora eles próprios não fossem reconhecidos como tendo autoridade para imporem a sua interpretação. Eles usaram a lei legalisticamente, em vez de usá-la para apontar aos outros a liberdade e a liberdade que a graça oferece. Eles entendiam que a única maneira da salvação ser alcançada era aderindo fielmente, escrupulosamente às leis de Moisés. Agora reparem que nesta visão legalista não há uma liberdade espiritual ou graça. Tens de cumprir, ponto final. Ora, a visão cristã, ensinada por Cristo e ensinada pelos apóstolos, é oposta a isto. A salvação é um ato da graça de Deus. E nós podemos experimentar a liberdade espiritual. Em Coríntios, Paulo escreve dizer que o Senhor é Espírito e onde está o Espírito, o Senhor há liberdade. Outro contraste entre viver segundo a lei e segundo a graça é que a lei envolve regulamentos e regras e a graça envolve um relacionamento. Os versículos 3 e 4 falam-nos disto. Há um contraste enorme entre os homens da Judeia, que vieram da Judeia, e Paulo e Barnabé. Enquanto aqueles homens focavam o quão bem os outros seguiram as regras do Antigo Testamento, Paulo e Barnabé e outros ficavam entusiasmados com tudo o que Deus fez por meio deles. Enquanto uns focavam para o que eles tinham conseguido fazer, cumprir as regras, Paulo e o outro grupo estavam entusiasmados com o que Deus fez por meio deles. E o que é que Deus fez? Deus mudou pessoas, estendeu a salvação, estabeleceu um relacionamento com pecadores. Irmãos, aqueles que vivem sob a lei em vez da graça, eles são consumidos por regras, por regulamentos, em vez de usufruírem um maravilhoso relacionamento com Deus que Ele oferece. E este é um perigo real para todos nós, que caiamos nestes regulamentos, nestas regras, em vez de usufruirmos
de nos regozijarmos num relacionamento com Deus. Existe a possibilidade de nos tornarmos tão obcecados em realizar uma lista de tarefas que sentimos que devem ser feitas, atos de obediência, seguir as Escrituras, que nós deixamos de desenvolver um relacionamento pessoal com Deus, como é desejo dele. Por isso nós nos devemos lembrar porque seguimos os mandamentos de Deus. Não é para nós sermos salvos ou para permanecermos salvos, mas é porque somos salvos. Outro contraste que existe entre viver segundo a lei e viver segundo a graça é que a lei produz culpa, a graça produz perdão. É impossível nós guardarmos a lei perfeitamente. Vejam no versículo 10. Agora, porque quereis colocar Deus à prova, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Era impossível cumprir todas as regras. Então, esta incapacidade traz-nos ao coração um sentido de impotência e de culpa. Não há como nós nos livrarmos disto. E a tentativa de obedecer a toda a lei para assim ganharmos a salvação é uma batalha perdida. E realmente ficamos todos em dívida. E uma vez que a lei é sobre o que nós fazemos, então nós não nos podemos livrar da culpa. Nós somos os culpados de não conseguirmos cumprir a lei. Agora, em sentido oposto, a graça permite que o perdão ocorra. Nós experimentamos na graça algo que nós nunca iremos experimentar na lei, que é o perdão. Lembremos-nos que no Antigo Testamento as pessoas sob a lei, para que elas pudessem ter perdão, elas tinham de ter sempre um sacerdote que oferecesse um sacrifício pelos seus pecados. Agora, como pessoas que estamos sob a graça, nós podemos olhar para aquele que pagou o preço final, aquele que ofereceu um sacrifício final para que nós pudéssemos receber o perdão. Jesus. Vejam como Paulo descreve o papel de Jesus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, ele diz: daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Reparem como João descreve o resultado da nossa relação com Deus. Lá em 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Um outro contraste que nós podemos ver entre viver segundo a lei e viver segundo a graça é que a lei inicia uma vida egoísta. A graça inicia uma vida de abnegação, de renúncia. Se a minha salvação é baseada na lei, então eu vou ficar focado naquilo que eu faço, naquilo que eu não faço, no que eu acho que tu deves fazer, ou naquilo que eu acho que tu não deves fazer. A pessoa no centro das atenções sou eu. Agora, se eu abraço a graça de Deus, penso no que eu posso fazer por Deus e pelos outros. E o egoísmo sai. Entra uma renúncia, uma abnegação. E isto é realmente transformador. Agora a pessoa no centro da nossa atenção é Deus, e isso me transformará e transbordará de mim para os outros. Viver sobre a graça ou viver sobre a lei? O que é que tu escolhes? Repara que se o teu foco estiver no que é a lei, tu vais ficar obcecado com o que tu fazes por ti para merecer o favor de Deus. Se o teu foco estiver na graça, tu vais estar focado no que Deus pode fazer para te usar e apontar outros para Ele. Eu escolho a graça. Eu escolho aceitar a dívida de amor de Deus. A dádiva de amor de Deus. Eu escolho viver uma vida que aponta para o que Cristo fez por mim e por ti.
Eu escolho viver uma vida que aponta Cristo para as outras pessoas. E isto é um ponto importante no ensino cristão. Viver uma vida que aponta para Cristo, que aponta Cristo para as pessoas e as pessoas para Cristo. Um outro ponto que este texto nos mostra é o cuidado que a Igreja tem ao lidar com este conflito e com outros conflitos possíveis pelas culturas diferentes alcançadas pela mensagem de Deus. Vejam no versículo 19 a 21. Diz assim: por isso, penso que não se deve perturbar diante dos gentios que se convertem a Deus, mas escrever a eles que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade, da carne dos animais sufocados e do sangue, porque desde os tempos antigos em cada cidade Moisés tem homens que o pregam e que é lido a cada sábado nas sinagogas. Então a questão da circuncisão, que é o início do texto, era sobre a salvação e de como o homem pode ganhar o favor de Deus. Paulo esclarece que não é por causa da lei que a salvação é obtida. Esta é a primeira questão da primeira parte do texto. A segunda parte, que foi agora aqui lida, é a questão da comida, da carne, dos padrões morais, éticos entre os judeus. Era sobre o que eles podiam fazer para ajudar outros a ver Cristo neles. Será que por agora eu não ter de seguir rituais? Será que eu me deixo de preocupar com o escândalo que outros possam sentir por causa do meu comportamento? Esta foi uma das principais ênfases do ministério do apóstolo Paulo. E ele escreve muito sobre isso. Na coexistência de várias culturas há que ter este cuidado. Não escandalizar os irmãos. Vejam alguns exemplos que confirmam este cuidado do apóstolo Paulo. Quando ele escreve à igreja em Roma, no capítulo 14, versículo 13, ele diz: portanto, não nos julguemos mais que os outros. Pelo contrário, tendo como propósito não pôr pedra de tropeço ou obstáculo diante do vosso irmão. Que o nosso exemplo não seja obstáculo para o nosso irmão. Não seja pedra de tropeço. Quando escreve à igreja de Corinto, no capítulo 8, na primeira carta aos Coríntios, no versículo 9, ele diz: tende cuidado para que a vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os mais fracos. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, ele volta a falar: não damos motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja achado em falta. Isto nos leva para outro contraste entre viver segundo a lei e segundo a graça. E isso é desenvolvido nos versículos seguintes. É que a lei cria divisão, a graça cria unidade. E este debate sobre a lei poderia ter quebrado a unidade da igreja, o poder da igreja, e em vez disso a igreja abraçou a graça e continuou a compartilhar a sua mensagem de encorajamento. Irmãos, se a lei for a ênfase numa igreja, numa comunidade espiritual, vai sempre haver dissensão, divisão. Porque nós vamos estar a lidar isto de forma errada. Mas se a graça for abraçada, a unidade prevalecerá. A lei nos coloca em diferentes níveis de adesão, mas a graça nos coloca em pé de igualdade. A minha oração é que tu possas descobrir e viver a graça de Deus. Viver a liberdade que Ele te oferece. Tu estás livre dos teus pecados, da culpa pelo que Jesus fez em teu favor. Estás livre da culpa por causa daquilo que Jesus fez em teu favor. Portanto, aceita isso, a minha oração. A minha oração é que tu possas viver um relacionamento com Ele. Usufrui do privilégio de teres um Deus que te oferece um relacionamento. Ele te oferece amor, amizade, conselho. Ele te escuta. Ele escuta a tua dor, Ele escuta o teu lamento, Ele escuta a tua alegria. Ele cuida de ti como um pai perfeito. Ele te vai corrigir sempre que tu colocares em risco o teu futuro, como um pai também faz. A minha oração é que tu possas viver uma vida de abnegação, uma vida que aponta Cristo para as pessoas e as pessoas para Cristo, focada no que Deus pode fazer
para te usar e para apontar outros para Ele, a minha oração é que tu possas viver procurando a unidade. Isto é viver a graça. Esta é a minha oração para ti e para mim esta manhã. Que Deus te abençoe. Então a todos, continuação de um domingo abençoado. Que o Senhor esteja convosco. É a minha oração e o meu desejo.